E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! O ano é 1996 e uma equipe de agentes chega a um hospital para reunir vários bebês órfãos, colocando uma etiqueta especial em cada um deles antes de serem enviados para um programa especial onde se tornarão soldados perfeitos. Eles são escolhidos especificamente e passam por um treinamento extremamente difícil, durante o qual são ensinados que a fraqueza não é uma opção e que devem ser perfeitos o tempo todo, sempre obedecendo ordens e não mostrando emoção. Os garotos são obrigados a assistirem animais lutando e matando uns aos outros, para que se tornem insensíveis à violência. Eles também estão sob supervisão o tempo todo e não podem sair de seus quartos. Quando as crianças completam 8 anos, o treinamento de suas mentes e habilidades avançadas começa. Eles têm que estar em salas de aula todos os dias e trabalhar em todos os tipos de quebra-cabeças e problemas estratégicos. Quando completam 12 anos, o treinamento se torna brutal. As crianças têm que correr muitas milhas todos os dias e manter seus corpos em perfeitas condições. Um dia eles estão correndo em um campo e um menino fica para trás por causa do cansaço. Um caminhão chega para o menino e o mata sem piedade porque o programa não tem lugar para fraqueza. Os outros meninos não podem reagir também, eles só têm que continuar correndo. Uma vez que as crianças se tornam adolescentes, elas são treinadas com armas e ensinadas a matar todos os alvos à vista, não permitindo que mostrem misericórdia durante as missões. Aos 17 anos, esses rapazes são armas totalmente formadas e prontas para o combate, o que é sinalizado com uma tatuagem especial no rosto. O melhor soldado desta classe é Todd. Em 2036, ele não falhou em uma única missão, embora tenha ganhado muitas cicatrizes. Ele viaja por todo o mundo e até a Lua, liderando a equipe especial em batalhas brutais durante as quais matam sem remorso ou misericórdia. Todd vai tão longe a ponto de matar uma mulher inocente apenas para atingir seu alvo. Ele se importa apenas com a missão, não com seus colegas soldados, e nunca experimentou interação humana normal. O comandante por trás desta unidade especial é Church, que está muito orgulhoso do sucesso de sua equipe. No entanto, as coisas logo se complicam quando o coronel Mekun chega à sua base com uma unidade totalmente nova, explicando que são soldados geneticamente modificados, quase super-humanos. Segundo ele, isso significa que eles são melhores do que os homens de Church e que ele deve desfazer seu programa. Church discorda, apontando que nada pode superar os anos de experiência de seus soldados. Então Mekun propõe que ambas as unidades compitam para provar qual é a melhor. Mekun chama Kane para representar sua equipe. Quando os testes começam, Kane rapidamente prova sua superioridade. Ele é mais preciso com as armas e pode levantar mais peso sem se cansar. Durante uma corrida, Todd se adianta porque Mekun lhe dá 20 minutos extras. Mas quando Kane também começa a correr, ele ainda consegue ultrapassar Todd mesmo tendo começado muito mais tarde. Church ainda se recusa a aceitar isso e diz que os novos soldados não têm espírito de luta, então ele adiciona outro teste. Todd e Kane começam a escalar correntes de aço e, mais uma vez, Kane prova ser mais rápido mesmo começando depois. Em seguida, Church quer provar que a experiência de batalha é importante, então ele pede uma luta nas correntes. Mekun está convencido e diz que, para ser justo, 3 pessoas deveriam lutar contra Kane. 2 outros soldados rapidamente se juntam a Todd nas correntes, mas isso não faz diferença. Kane é simplesmente muito forte e, após trocar alguns golpes, ele rapidamente mata ambos os soldados, jogando seus corpos no chão. Todd consegue resistir um pouco mais e pula em cima de Kane, ferindo seu rosto ao ponto de Kane perder um olho. No entanto, Kane ainda pode lutar e joga Todd nos montes de corpos no chão. Mekun venceu, mas ainda está furioso e grita com Kane porque essa lesão significa que ele não é mais perfeito. Pensando que Todd está realmente morto, Church aceita a nova unidade e, embora os veteranos mais antigos não sejam mortos, eles não estarão mais em serviço ativo. Mekun ordena que os corpos sejam jogados fora como lixo. E uma nave gigante leva todo o lixo para um planeta chamado Arcadia, que é um planeta coberto de lixo. Durante a viagem, Todd acorda sentindo medo pela primeira vez em sua vida, ao perceber onde ele está. De repente, a escotilha da nave se abre para liberar todo o lixo e Todd tenta se segurar, mas mesmo assim acaba caindo no planeta. Felizmente, ele consegue sobreviver à queda e começa a explorar a área. No início ele só vê lixo, mas eventualmente percebe pessoas vestidas em trapos se movendo ao redor. Todd decide segui-las, mas neste momento uma tempestade de areia gigante começa a atingir a área, e Todd precisa se proteger até que ela passe. Certo momento ele sai da tempestade e entra em um cemitério, notando que muitas pessoas morreram neste planeta. Depois de andar mais um pouco, ele finalmente chega ao que parece ser uma colônia que essas pessoas construíram a partir de lixo e peças de nave. Ele se esgueira pelas escadas, mas antes que possa fazer qualquer coisa, uma rajada de vento joga Todd para fora e ele desmaia depois de notar um grupo de crianças olhando para ele. Depois, todas as pessoas da colônia discutem sobre o que fazer com Todd. Há muitos anos desde que alguém novo chegou a este planeta, então eles não sabem se devem confiar em Todd. No final, o líder chamado Macy
decide que eles ajudarão Todd, mas que devem ficar de olho nele. Enquanto isso, Todd está sendo cuidado pela esposa de Macy, Sandra, que compartilha remédios com ele. O casal tem um filho pequeno chamado Nathan, que está curioso sobre Todd, mas eles não o deixam chegar perto dele. Quando Todd finalmente está saudável o suficiente para sair da cama, ele encontra a família tendo um momento feliz juntos e ele não sabe como se sentir. Macy mostra a ele que fez uma muleta para ele, e Todd decide se comportar por enquanto. À noite, a família leva Todd ao refeitório comunitário, e todos se sentem cautelosos em relação a Todd porque ele come muito e não fala, sem mencionar suas tatuagens de soldado. Quando alguém pergunta o que aconteceu com ele, Todd explica que foi substituído por um soldado melhor, e as pessoas começam a sentir mais simpatia por ele. A partir daquele momento, Todd passa seu tempo com Sandra, aprendendo a fazer tarefas básicas do dia a dia. Sandra aproveita esse tempo para ensiná-lo sobre a colônia. Esta pequena cidade não estava aqui desde o início. As pessoas estavam em sua própria nave viajando até que a nave quebrou e eles caíram aqui. Isso aconteceu há 3 anos e a ajuda nunca chegou, mas Sandra não se importa porque ninguém os incomoda aqui e eles vivem em paz. Enquanto isso, Mekun revela que está monitorando o sistema Arcadia e quer instalar estações de monitoramento lá. Ele também quer enviar seus novos soldados para patrulhar. Se houver refugiados ou mineiros, eles serão oficialmente classificados como hostis, o que Church não aprova. De volta à Arcádia, Sandra está cuidando do jardim e surpreende Todd ensinando-o a plantar uma semente. De repente, uma cobra se aproxima e Sandra a mata imediatamente, explicando que elas podem ser perigosas. Nathan foi picado uma vez e ficou doente por muito tempo. Agora ele está melhor, mas não pode falar por causa disso. Algum tempo depois, Todd sai com os homens para recolher coisas do lixo. Por causa do clima, eles todos mantêm correntes conectadas em seus cintos para não se perderem. Infelizmente, uma tempestade de areia muito forte atinge a área e um homem fica preso no vento. Os homens começam a puxar a corrente antes que seu amigo seja levado pelo vento e jogado em uma máquina velha, mas eles não são fortes o suficiente para vencer o vento. Nesse momento, Todd se junta a eles e começa a puxar a corrente. Sua força é suficiente para salvar o homem da tempestade. Enquanto todos comemoram que seu amigo foi salvo, alguém deixa uma arma exposta e Todd a pega, mas os homens imediatamente pedem de volta a arma, agradecendo-lhe por sua ajuda. De repente, uma nave passa voando sobre eles e Todd fica curioso. Mas é explicado que as naves de despejo só largam lixo e vão embora sem fazer contato. Os dias passam e Todd se acostuma com a vida na colônia, trabalhando com os homens recolhendo o lixo e com Sandra nas tarefas domésticas. Uma noite, Todd está tão distraído observando Sandra que corta acidentalmente o dedo e nem percebe a dor até que Sandra cuide do ferimento. Ela se pergunta como é a vida de soldado e Todd explica que ele está sempre sob disciplina, o que a faz abraçá-lo para confortá-lo. Quando chega a época do Natal, a colônia faz uma grande festa. Todd está indo bem até que alguns fogos de artifício explodem e ele confunde os sons com tiros. Isso desencadeia seu transtorno de estresse pós-traumático e ele começa a ter flashbacks de todo o treinamento horrível que passou. Temendo o que possa fazer, Todd vai se esconder no telhado e observa a festa de longe. No dia seguinte, Todd tenta controlar seu treinamento violento socando um saco de pancadas. No entanto, isso continua trazendo de volta muitas memórias brutais cheias de morte e destruição, incluindo o momento em que ele teve que matar uma criança. Nesse momento, um homem se aproxima para dar a Todd um presente, mas Todd ainda está preso em suas memórias e só consegue ver um inimigo. Então empurra o homem pela garganta. Ele quase o mata ao jogá-lo em uma máquina, mas felizmente ele recupera a consciência a tempo e percebe que muitas pessoas estão assistindo. Agora todos estão ficando desconfiados dele novamente, especialmente quando ele continua socando o saco de pancadas até suas mãos sangrarem. Isso traz outra memória dele na sala de aula e espancando um colega de classe enquanto seu professor lembrou de que ele não devia ter piedade. Algum tempo depois, Todd acorda e encontra Nathan por perto, mostrando-lhe que resolveu um quebra-cabeça. Nesse momento, uma cobra aparece e Todd tenta ensinar Nathan a matá-la, mas Nathan está muito assustado e fica paralisado. Todd imediatamente intervém e pega a cobra, mas não a mata. Em vez disso, pede a Nathan para tentar novamente. De repente, Sandra e Macy chegam e matam a cobra enquanto o repreendem por colocar Nathan em perigo. Neste ponto, a colônia já teve o suficiente. Eles dizem a Todd que ele nunca se encaixará e que ele está se tornando muito perigoso, então o expulsam. Todd junta suas coisas e sai, chocando-se quando chora pela primeira vez na vida. Pouco depois, Sandra e Macy estão dormindo tranquilamente quando de repente uma cobra sobe na cama. Quando está prestes a picar Macy, Nathan aparece e mata corajosamente a cobra como Todd o ensinou. Macy percebe que Todd estava certo e sai correndo da casa para procurar Todd, encontrando-o escondido no lixo. Ele se desculpa pelo que aconteceu e o convida a voltar. Nesse momento, uma nave cheia de soldados de Mekun chega ao planeta, que Todd rapidamente identifica como uma nave militar, e faz Macy fugir com ele. Logo, muitos veículos e soldados saem da nave, incluindo Kane, e a colônia soa o alarme para entrar em posição defensiva.
Os soldados começam a atacar, atirando em qualquer um que vejam. Explosões começam a ocorrer por todo o lugar, e Mace é atingido por uma delas, então Todd tem que arrastá-lo para longe. Quando eles alcançam um esconderijo, Todd tenta cuidar dos ferimentos de Mace, mas é tarde demais e Mace morre pedindo por sua família. Enquanto isso, Church recebe a notícia sobre a colônia, mas Mekun ordena que seus soldados os matem, mesmo que sejam civis. Por precaução, Church decide preparar seus antigos soldados. A outra líder da colônia sai para tentar se comunicar com os soldados, mas é baleada no local. Os colonos abrem fogo imediatamente para defender sua casa, mas suas poucas armas não são suficientes contra um exército tão grande e logo os soldados estão causando morte e destruição na cidade. Eles também usam lança-chamas para queimar lentamente as pessoas até a morte de forma mais sádica. Nesse momento, Todd rompe o teto e mata um dos soldados com lança-chamas. Em seguida, ele coleta armas dos corpos caídos e vai procurar o outro soldado com lança-chamas que está perseguindo Sandra e as crianças. Felizmente, Todd chega lá bem a tempo e mata o homem com um lança-foguetes. Quando outro soldado começa a atirar através da parede, Todd então faz com que todos se abaixem antes de abrir a porta e atirar outro foguete para matar esse homem também. Em seguida, Todd pega o comunicador do soldado e envia um tipo de rosnado para ver o que acontece. Mekun se pergunta o que fazer a seguir, e Church aconselha-o a retirar seus homens, ao que Mekun concorda. Uma vez que os soldados se vão, os colonos usam o tempo para cuidar dos feridos, e Sandra fica arrasada quando Todd confirma que Mace está morto. Todd pega o máximo de armas que consegue encontrar e pinta o rosto, pronto para se vingar. Todd se aproxima furtivamente da área de pouso em segredo e dispara contra um dos veículos para causar confusão. Os soldados saem para procurá-lo e Todd ataca secretamente das sombras. Ele puxa um homem do telhado para cair num local repleto de cobras altamente venenosas. Em seguida, Todd se esconde na água para esfaquear um soldado e surpreende outros dois com tiros. Quando mais soldados chegam como reforço, Todd começa a atirar em todos eles, ficando exposto como se não se importasse em receber tiros de volta. Na verdade, ele montou uma marionete com o corpo de um dos soldados e controla a arma com cordas de longe. Ele também colocou explosivos que ativa para matar muitos homens ao mesmo tempo. Nesse momento, uma tempestade de areia chega. Então Todd se amarra em uma máquina antiga enquanto o vento leva embora os últimos homens em pé. Os últimos soldados restantes estão em veículos, então Todd salta de cima para pousar no teto e começa a atirar em todos os homens que consegue ver. Em seguida, ele joga alguns explosivos pela porta para matar os motoristas. No entanto, Kane ainda está em seu caminhão e atacando a colônia novamente, causando ainda mais danos. Para se aproximar sem suspeitas, Todd rouba um caminhão e vai atrás de Kane, colidindo contra seu veículo. Kane pula para fora de seu carro e imediatamente toma alguns remédios de sua bolsa para seus ferimentos. Todd vai procurar Sandra e as crianças para resgatá-los, mas Kane aparece para a segunda rodada. Um novo encontro entre os homens se segue, com eles trocando muitos golpes e usando qualquer parte da colônia para causar mais danos, como uma placa caindo e a janela de um helicóptero caído. Parece que Kane tem a vantagem e quando Todd olha para uma arma no chão, Kane chega lá primeiro. Isso foi um truque, e Todd usa a distração para finalmente ferir gravemente Kane com uma lâmina de helicóptero. Então ele o derruba no chão e agarra seu pescoço para finalmente matá-lo. Momentos depois, o exército de Church encontra Todd e os sobreviventes e não ataca porque ainda respeitam seu antigo general. Enquanto isso, Mekun percebe que perdeu todos os seus homens e ordena que Church decole sem os homens mais velhos. Quando Church protesta, Mekun o mata imediatamente. Nesse momento, a unidade mais antiga entra na nave e captura Mekun para levá-lo até Todd, que é tão assustador que faz Mekun molhar as calças enquanto implora. Depois, Mekun e seus conselheiros são jogados fora da nave e deixados em Arcádia, onde uma bomba explode e os mata. A nave decola em segurança e é revelado que os colonos sobreviventes também embarcaram e agora estão viajando para um lugar melhor para viver. No final do filme, Nathan pede para Todd colocá-lo no braço, e Todd finalmente experimenta o que é o afeto verdadeiro pela primeira vez.